Galaxy A56 versus Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Nós temos hoje um comparativo entre celulares intermediários que estão chamando a atenção agora em 2025, concorrendo no topo da categoria e são ideais para quem busca o melhor dos dois mundos entre celulares com bom acabamento e também para quem quer economizar. Nós temos aqui dois celulares intermediários e hoje vamos comparar entre eles e saber qual vale mais a pena, qual está valendo aqui o melhor custo-benefício dentre todas as categorias que nós geralmente analisamos. E se você está se perguntando, caiu agora de paraquedas no canal e não sabe quais são, nós iniciamos sempre comparando aqui as telas dos dispositivos, a tecnologia empregada, bem como a taxa de atualização presente nesses dois aqui. Também falamos sobre a proteção IP e Gorilla Glass desses celulares, a estrutura, o acabamento, a resistência à água, à poeira e também a proteção da tela aqui. Qual é a tecnologia empregada? Geralmente vem o Gorilla Glass, a gente sabe, mas qual será que vem com a melhor tecnologia? A gente não pode deixar de falar também dos processadores aqui, das GPUs e qual tem o melhor desempenho em rankings como o AnTuTu, não é verdade? E outro desempenho, falando disso, a gente precisa falar das memórias também, tanto aqui a memória RAM empregada nesses dispositivos e a sua tecnologia, bem como o armazenamento. Qual vem com maior armazenamento, qual vem com a tecnologia mais recente e se eles têm também possibilidade de expansão. E aproveitando que eu estou mostrando aqui a parte traseira, a gente precisa falar aqui também dessas câmeras. Tanto esse kit traseiro aqui, esse kit triplo de lentes, se você perceber os dois vêm com 3 lentes aqui na parte de trás. Isso aqui é um LED, pessoal, não se confunde. E nós temos aqui também que avaliar essas câmeras frontais, bem como a gravação de vídeo desses celulares em ambas as câmeras. Para não deixar de fora, a gente precisa falar ainda do sistema operacional desses dispositivos. A gente sabe que eles vêm aqui com Android, cada um com a sua interface, mas quantos anos de atualizações eles recebem? E por fim, para não deixar de fora, as baterias desses celulares, qual vem com a maior capacidade e também qual tem a melhor velocidade de carregamento. E antes desse comparativo, eu queria te convidar a se inscrever no canal para não perder os próximos comparativos. E me diz aqui embaixo quem você acha que vai ganhar entre esses dois. Eu vou iniciar esses comparativos falando do A56 e depois eu vou falar do Redmi Note 14 Pro. E no final a gente dá uma nota aqui quem saiu a melhor, beleza? Começando aqui falando da tela do A56, você pode ver aqui ele vem com uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas, com resolução Full HD Plus de 2340 por 1080 nits, e consegue atingir aqui, quando eu colocar o brilho no máximo, falando em termos de brilho, um pico de 1900 nits, proporcionando assim uma boa visibilidade mesmo sob luz solar direta, aquele sol de meio-dia, quando você sai no meio da rua, tenta enxergar, você consegue essa capacidade que fica bem interessante. E a gente não pode esquecer de falar que essa tela suporta HDR10 Plus e oferece também o recurso Always On Display. Acredito que eu falei tudo sobre essa tela, chegou a hora da gente falar da tela do Redmi Note 14 Pro, que também conta aqui com uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, um pouquinho menor, quase nada, do que o A56, fica até quase imperceptível se você colocar os dois lado a lado. Mas enfim, nós temos aqui uma resolução de 1.5K mais chamativa, tem aqui 2712 pixels por 1220 e ele também vem com uma densidade de 394 pixels por polegada. A taxa de atualização também é de 120 Hz como no A56. E colocando aqui o brilho no máximo para você dar uma olhada, é um recurso interessante, pois ele oferece um brilho de pico de 3000 nits. Ou seja, você tem aqui uma tela com uma resolução maior de 1.5K versus a tela de Full HD aqui do A56 e também com uma taxa de brilho maior. Só para não me esquecer, você ainda tem alguns recursos aqui de conforto visual, como o Reading Mode e também o Sunlight Display. Aproveitando que eu comentei dos recursos do A56, não vamos deixar o Xiaomi de fora.
Beleza? Resumindo aqui, nós temos um vencedor nesse comparativo da tela, que é o Redmi Note 14 Pro. Ele ganha um ponto nessa categoria, pois ele vem aqui com uma resolução maior, dizendo respeito a 1.5K, e ele também vem com uma taxa de brilho máximo maior, de 3.000 nits versus 1.900 do A56, o que se traduz aqui, no caso da resolução, em imagens mais nítidas e vibrantes por conta do brilho também. E a inclusão de tecnologias como o Dolby Vision mostram ali uma prioridade da Xiaomi em proporcionar uma experiência visual interessante para o usuário. Por conta desses fatores, falando de tela, quem leva o ponto é o celular da Xiaomi. Mas chegou a hora da gente falar aqui de proteção IP e Gorilla Glass. E novamente, começando aqui com o A56, nós vemos aqui um dispositivo que vem equipado com certificação IP67, o que significa que ele é resistente à poeira e pode ser submerso em água doce em até 1 metro de profundidade por 30 minutos. A proteção dessa tela aqui é a Corning Gorilla Glass Victus Plus. E a construção desse aparelho, deixa eu até colocar ele aqui nessa câmera para você ver melhor. Ela é bem robusta, nós temos um dispositivo com a parte frontal aqui, ó, e a parte traseira feitas em vidro, também com proteção Corning Gorilla Glass Victus Plus. E a moldura desse celular, todo ao redor aqui, ela é feita em alumínio, o que dá uma sensação premium para esse celular, assim como uma robustez e uma sensação de durabilidade também. Por outro lado, o Redmi Note 14 Pro vem aqui com a certificação IP64. Ela é inferior à do A56, indica que ele tem apenas resistência a respingos d'água e a poeira. Mas a tela aqui, ela também é protegida pela Corning Gorilla Glass, nesse caso é a Victus 2, e nós temos aqui, em termos de material de construção desse dispositivo, um celular que vem aqui com a traseira feita em plástico ou ecocouro, dependendo da opção que você escolha. Esse daqui ele veio em plástico, como você pode ver. E a pontuação e justificativa diz respeito aqui ao A56. O celular levou o ponto falando de durabilidade por alguns fatores, como por exemplo a proteção e certificação maior contra água e poeira, em comparação ao IP64 do Redmi Note 14 Pro, que suporta apenas respingos d'água. E nós temos aqui também a utilização da Gorilla Glass Victus Plus, tanto na frente como na parte de trás, indicando junto com essa moldura de alumínio uma construção mais premium e uma sensação de maior durabilidade e robustez. Você pegando esse dispositivo na mão, você consegue sentir, pelo menos visualmente e na pegada, que você consegue ver que ele tem um acabamento melhor, um acabamento ali mais de luxo, sabe? Essa sensação que você tem em comparação a pegar aqui o Redmi Note 14 Pro, que parece realmente um celular intermediário da sua linha. Tendo em vista esses fatores, o ponto de resistência e durabilidade vai para o A56. Agora chegou a hora de falar de poder de fogo. E novamente, falando aqui do A56 em primeiro lugar, nós temos um dispositivo que vem equipado com o chip Exynos 1580, fabricado sob 4 nanômetros. E ele vem junto aqui com uma GPU, que é a Eclipse 540, desenvolvida em colaboração com a AMD. Já que a gente falou desses resultados mais técnicos, nós precisamos comentar também sobre as pontuações que o A56 desempenhou em rankings como o Geekbench e o AnTuTu. Começando com o AnTuTu, o Exynos 1580, fabricado pela própria Samsung, alcançou uma média de pontuação ali de 919 mil pontos, no AnTuTu 10. E falando do Geekbench 6, o Galaxy A56 alcançou aqui uma média de pontos no single core, ou seja, no teste com apenas um núcleo do processador, de 1.380 pontos. E falando do multicore, nós temos uma média aqui de 3.877. Beleza? Acredito que isso é tudo sobre o desempenho do A56, que é um celular bem interessante se você está buscando ali um celular para seu uso diário, ou até quem sabe para jogos, edição de vídeo, etc. Ele consegue suportar aqui as suas principais necessidades e quem sabe até uso também de jogos mais pesados e coisas mais robustas ali, aplicativos que sejam mais pesados
sem te deixar na mão. Já o Redmi Note 14 Pro, ele vem com o MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que também é feito sob um processo de 4 nanômetros. E ele vem com a GPU que é a Mali G615 MC2. Falando das pontuações, o Redmi Note 14 Pro alcançou uma média de 684 mil pontos no AnTuTu 10 e pontuações de 1.024 pontos em média no Single Core e 2.913 em média no Multicore. Isso falando do Geekbench 6 em testes de apenas um núcleo e de múltiplos núcleos. Novamente, é um celular bem interessante que tem ali um suporte para seus usos diários, seus aplicativos como redes sociais, vídeos, etc. E também consegue desempenhar de forma interessante com os seus aplicativos mais pesados, como jogos, como edição de vídeo e coisas do tipo. Mas a pontuação do Redmi Note 14 Pro foi inferior à pontuação do A56, mostrando que em testes ali de desempenho, de uso contínuo, de taxa ali de quadros, de vendo realmente como esses dois processadores se comportaram em situações do dia a dia ou situações mais pesadas, o Exynos 1580 da Samsung demonstrou um desempenho bruto superior em relação ao Dimensity 7300 Ultra do Redmi Note 14 Pro. E as pontuações também foram significativamente mais altas tanto no AnTuTu quanto no Geekbench para o A56, indicando assim uma capacidade de processamento mais robusta, o que no dia a dia, traduzindo aqui todos esses termos técnicos, se traduz em uma experiência mais fluida para o usuário, tanto o usuário comum como aquele que procura jogos exigentes, multitarefas pesadas e uso geral do sistema. Tendo tudo isso em vista, o ponto vai aqui para o A56 falando de desempenho. Mas não se pode falar de desempenho sem citar, é claro, a memória, tanto a memória RAM como o armazenamento. E o Galaxy A56 vem aqui com 8 ou 12 GB de memória RAM de fábrica. Lembrando que ele também suporta a expansão virtual dessa memória RAM através do recurso RAM Plus da Samsung. Consegue expandir em até 8 GB a mais, utilizando ali, é claro, uma parte do seu armazenamento interno, que é de 128 ou 256 GB, utilizando o padrão UFS 3.1. Traduzindo isso aqui, você consegue, caso você escolha, por exemplo, a opção de 12 GB de RAM, você consegue atingir até 20 GB de memória RAM, combinando aqui a memória que já vem no dispositivo com a memória virtual simulada. No entanto, o A56 não possui slot para cartão microSD, então você comprando ali 128 ou 256 GB, se conforme ou aloque ali um espaço em nuvem para guardar os seus arquivos, porque você não vai conseguir mais do que isso. Se você não precisa, não guarda tanta coisa, aí sim que você não vai ter que se preocupar. Já o Redmi Note 14 Pro vem aqui com configurações também de 8 ou 12 GB de memória RAM e também suporta expansão virtual via Memory Extension, basicamente um nome diferente ali para a expansão virtual de memória RAM, que também consegue expandir, na verdade até mais, até 12 GB. Então você selecionando aqui, por exemplo, a opção de 12 GB de RAM, você consegue atingir até 24 GB de memória RAM combinada. E em termos de armazenamento, o Redmi Note 14 Pro também vai além. Ele oferece opções de 128, 256 e até 512 GB de armazenamento. O tipo de armazenamento, falando nisso, é o UFS 2.2, que é um pouco menor, digamos assim, não é menor, eu diria que ele é um pouco mais lento, uma tecnologia mais antiga do que o UFS 3.1 disponível no Galaxy A56. Mas nós temos aqui um diferencial para o Redmi Note 14 Pro, além do armazenamento maior, que é a presença de um slot híbrido para cartão microSD aqui na parte de baixo, permitindo a expansão do armazenamento em até 1 TB. Tendo em vista todos esses fatores, eu nem preciso dizer que o Redmi Note 14 Pro ganhou o comparativo falando de memória, tanto a memória RAM que consegue ser expandida virtualmente para até 24 GB,
tanto aqui falando de armazenamento, que apesar da tecnologia um pouco mais antiga, ele consegue ter um armazenamento bruto total de 512 GB superior ao da Samsung, com a possibilidade ainda de expansão. Por isso o ponto vai para o Redmi Note 14 Pro. Mas chegou a hora de falar sobre as câmeras, que é um dos principais atrativos na busca por um celular de muitos usuários. Eu confesso que até a principal coisa que eu olho em um celular na hora de comprar são as câmeras. E começando aqui com o A56, nós temos um dispositivo, como eu tinha dito antes, que vem com 3 câmeras aqui na parte de trás, sendo uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de f1.8 e estabilização ótica de imagem. Além disso, ele vem com uma lente ultra-wide de 12 megapixels com f2.2 e campo de visão de 123 graus. E para finalizar, ele ainda tem uma lente macro de 5 megapixels com abertura f2.4. Para não me esquecer, nós temos aqui uma câmera frontal de 12 megapixels com f2.2. E em termos de vídeo, falando aqui sobre a qualidade, o A56 é capaz de gravar em até 4K a 30 fps, tanto com as câmeras traseiras, tanto com a câmera frontal. E oferece também gravação em Full HD a 30 ou 60 fps, além de câmera lenta em 720p, apenas em HD, a 480 fps. Ainda temos aqui alguns recursos interessantes, como edição de fotos por inteligência artificial, Secret to Search, Object Eraser, Best Face, enfim, recursos ali que conseguem apagar objetos da sua imagem, conseguem dar ali um plus no seu rosto, lhe deixando mais bonito, e também outros recursos nas suas fotos e nos seus vídeos. O Redmi Note 14 Pro, por outro lado, vem aqui com a configuração de câmera traseira também tripla, embora ele tenha aqui um flash que parece ser uma quarta câmera traseira, mas nós temos aqui um sensor principal de 200 megapixels com f1.65 e estabilização ótica de imagem. As lentes auxiliares são um aqui ultra-wide de 8 megapixels com f2.2 e uma macro aqui embaixo de 2 megapixels com f2.4. E falando da câmera frontal, nós temos aqui uma resolução de 32 megapixels com f2.2. E falando da capacidade de gravação de vídeo do Redmi Note 14 Pro, nós temos aqui, como você pode ver na tela, um celular que grava em 4K a 30 ou 24 fps na câmera traseira. E falando aqui das outras câmeras, eu acredito também, também gravam em 4K 30. Falando da câmera frontal, ela grava apenas em Full HD a 30 ou 60 fps. Também conta aqui com alguns recursos de inteligência artificial para poder apagar objetos das suas fotos, ali dar um zoom inteligente, deixar você mais bonito, enfim, diversos recursos que nós sabemos que os celulares trazem para melhorar o nosso dia a dia e facilitar também. Nessa categoria aqui, nós temos um vencedor que é o Redmi Note 14 Pro, que se destaca aqui primeiramente pela sua quantidade bruta de megapixels maior, de 200 megapixels aqui na câmera principal, mas que o principal destaque dessa câmera não é a quantidade de megapixels, e sim a sua abertura de lente maior com f1.65, que garante a esse dispositivo conseguir tirar fotos e gravar vídeos com uma maior resolução, com uma maior nitidez, principalmente em ambientes de baixa luminosidade. Você não vai sentir aquele ruído ali que às vezes incomoda, principalmente quando você está no escuro, sabe? E nós temos aqui um kit versátil também de câmeras traseiras que, apesar da resolução menor em comparação com o A56, conseguem trazer toda a experiência necessária que o usuário precisa. E convenhamos aqui que no dia a dia, as câmeras que você mais vai usar serão a selfie, aqui a câmera de selfie, e a câmera principal. O A56 se destaca por ter ali um kit mais versátil, com resoluções mais equilibradas na parte de trás, e também grava aqui em 4K a 30 fps, como acontece no Redmi Note 14 Pro, mas o destaque, apesar da versatilidade do A56, fica para a câmera principal do Redmi Note 14 Pro. Por isso o ponto vai para ele. Estamos chegando no final do comparativo, eu te convido a se inscrever no canal para não perder mais comparativos como esse. E me diz já aqui nos comentários
quais outros comparativos você quer ver também, beleza? Mas falando aqui de sistema operacional, inclusive ele estava aqui comentando que tem atualização de software nesse dispositivo. Nós temos aqui um A56 com Android 15, que vem sobre a interface One UI 7 da Samsung, e essa marca costuma se destacar no mercado pela sua política de atualizações prolongada. O A56 promete aqui 6 grandes atualizações do Android, o que significa que esse dispositivo que chegou com o Android 15 deve ser atualizado até o Android 21. Além disso, nós temos 6 anos de atualizações de segurança com suporte garantido até março de 2032. Ou seja, você comprando ele agora em 2025, pode ficar tranquilo com o seu uso aí pelos próximos anos. O Redmi Note 14 Pro, por outro lado, veio com Android 14 de fábrica, sob a interface HyperOS da Xiaomi. E a política de atualizações da Xiaomi para esse modelo inclui 3 grandes atualizações do Android, suportando assim até o Android 17, e 4 anos de atualizações de segurança, sendo assim até janeiro de 2029. Pelos números aqui, eu nem preciso dizer que o A56 ganhou esse comparativo. Afinal, essa atualização até 2032 é um absurdo, é difícil de competir com a Samsung nesse quesito. Era bom que as marcas competissem, né? Que todos eles colocassem atualizações até muito tempo. Mas eles nem botam já pra gente ficar comprando celular novo. Para finalizar esse comparativo, precisamos falar das baterias. E o Galaxy A56 vem com uma bateria de 5.000 mAh que suporta carregamento rápido com fio de 45 watts, sendo capaz de carregar 65% da bateria em 30 minutos e atingir 100% em 68 minutos. A autonomia estimada desse dispositivo enquanto reproduz vídeo, por exemplo, é de até 29 horas. Então você consegue ali, dependendo do seu uso, durar até mais de um dia sem precisar recarregar. O Redmi Note 14 Pro, por outro lado, vem com uma bateria de maior capacidade, de 5.500 mAh, e também suporta carregamento rápido com fio de 45 watts. A Xiaomi diz que ele é capaz de carregar 62% da bateria em 30 minutos e atingir a carga total em 73 minutos. E a marca também afirma que a autonomia estimada em recursos como reprodução contínua de músicas é de 61 horas e de 19 horas em uso contínuo de redes sociais. Então, nós temos aqui um vencedor nessa categoria, que é o Redmi Note 14 Pro, que ganha com uma bateria de capacidade superior, que garante ali a mesma velocidade de carregamento. Esse foi um comparativo apertado, afinal nós estamos falando de 2 celulares muito interessantes e que, independente da sua escolha, você provavelmente ficará satisfeito com o resultado final, mas nós precisamos ir aos fatos. E falando de pontuação, nós tivemos aqui um resultado de 4-3, sendo o vencedor o Redmi Note 14 Pro da Xiaomi. Nós temos aqui um celular que se destaca principalmente falando da tela, das câmeras, da bateria e da capacidade de memória, sendo a memória RAM e o armazenamento. Enquanto o celular da Samsung foi superior em proteção IP e Gorilla Glass, poder de fogo e sistema operacional e atualizações. Falando de custo-benefício, se nós pegarmos o preço atual desses celulares agora no começo de julho de 2025, e utilizando como parâmetro as versões de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, nós temos um Galaxy A56 com preços variados entre 2.468 a 2.698, enquanto o Redmi Note 14 Pro varia em preços entre 1.939 e 2.230,99. Por isso, falando de custo-benefício, o Redmi Note 14 Pro também se posiciona na frente, mas é ideal que você verifique esses preços antes de comprar, pois sempre tem promoções. E falando desses descontos, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links para você comprar esses 2 celulares em oferta. Vou procurar os melhores preços e disponibilizar para você aqui embaixo. Beleza? Mas esse foi o nosso comparativo. Eu queria saber a sua opinião, se você escolheria o Redmi Note 14 Pro ou se você é time Samsung e não abre mão. Me diz aqui embaixo a sua opinião e não se esquece novamente de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, e eu espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.